Falando, e a Leila não gostou do que ouviu e respondeu. Vamos colocar na tela aí. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. O meu mandato vai até dezembro de 27 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter que esperar até dezembro de 27. Só para deixar bem claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais eu não tenho qualquer relação. Para começo de conversa, quem é o BAP para dizer o que eu posso ou não fazer? É muita pretensão esse indivíduo querer cuidar da minha vida. Aliás, não só da minha vida, mas também da minha administração no Palmeiras. Ele é presidente do Flamengo e deveria falar apenas sobre o clube dele. Será que tudo isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Não é possível uma coisa dessa, disse a Leila Pereira em entrevista ao Globo Esporte. Aí o Pedrinho, presidente do Vasco, também entrou no assunto e falou também. Vamos ouvir. Vamos ler. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. Não, esse é a Leila Pereira falando, viu? Estou lendo aqui, mas não é. Não vem não. É ele. Pedrinho tá parecendo o Chuck Norris, não vai confundir. Não vai confundir. Vamos colocar daqui a pouco. Temos as aspas do Pedrinho ou teremos? Vamos colocar já. Mas a Leila, pelo jeito, não gostou bem do que disse o BAP de que o Palmeiras, ou a Leila, ela não poderia ter essa negociação com o Vasco, com o enteado da Leila, porque enteado é uma relação parental e aí, segundo a lei, não poderia. Então, isso só poderia acontecer, a compra da SAF do Vasco pelo enteado da Leila, só depois que a Leila saísse do Palmeiras, o Massini. Então, o problema é o Palmeiras envolvido nisso, né? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. A Leila tem que acabar o mandato dela e fazer o que ela quiser na vida dela. Essa é uma questão importante. Mas o BAP está querendo exatamente isso, que ela, qualquer agora, ideia lá em relação à SAF do Vasco, nasça, por enquanto, morta até final de 27. É isso que ele está querendo. Se acontecer isso, para ele tá bom. Que não é bem assim, né? A lei da SAF impede que você tenha ascendência, controle duas SAFs como CNPJ. Não é o caso. Ela é presidente eleita no Palmeiras. Certo? Então, juridicamente, há uma discussão aí que precisa ser colocada, né? Agora, sabemos nós que o enteado da Leila faz parte do vínculo familiar dela. Não há como negar isso, né? Então, é uma coisa para ser discutida e resolvida, inclusive, pela agência do Fair Play, que está olhando para isso. O recado... Entender qual é a relação exatamente, como lidar com isso. Sendo ela presidente Leila Pereira do Palmeiras, mesmo ela dizendo que não tem relação com os negócios do enteado, né? Isso vai ter que ser resolvido. E imagino que isso vai ficar mesmo para o final do ano que vem. O recado do BAP é claro, qual a intenção dele, beleza, uma visão que ele tem. Acho que ela mata o argumento dele dizendo... Espera até 27, quando eu sair. Então, ela está dizendo que não vai, em nenhum momento, ter os dois vínculos. Isso não vai acontecer até 27. É que o Vasco tem pressa, né? Isso, aí que tá. Aí entra o Vasco com a pressa do Vasco. Exato. Porque para ela, pelo visto, não tem problema esperar, para assumir lá, ou ela, a família dela e tal. E aí vai ter outra discussão. Se ela assume a SAF do Vasco, ela passa a ser conselheira vitalícia do Palmeiras depois de eleita. Isso. É outro conflito. Aí é outro conflito. Ela teria que entregar o cargo ali dela. Ela teria que se desvincular. Se ela for assumir de fato o Vasco. E só uma coisa de mostrar... O finalzinho que eu concordo bastante com ela, me incomoda bastante também o BAP ficar querendo dar palpite e falando de um monte de outro clube sem ser do Flamengo, cara. Isso daí, sinceramente, fala do Botafogo, quer se meter na administração do Botafogo, do Vasco. Isso daí, eu acho que não é o papel. Eu ficava pé da vida com o Andrés, que ficava enchendo o saco do outro clube, falando, dando opinião. Faz aquilo outro, não sei o quê. E eu sigo pensando, isso eu acho que ela tem toda a razão. Não tem nada que ficar falando de outros clubes. Se fosse o São Cristóvão, no Rio de Janeiro, eu não estaria preocupado óbvio que não. Com o fato de ser o controlador, de ser presidente do outro clube. A preocupação não é essa. A preocupação é atingir o Vasco, atrasar o processo, de alguma forma cutucar a Leila para manter o Vasco mais tempo atrasado. Esse papo furado aí, que o Vasco seria importante, não sei o quê. Se fosse o São Cristóvão, o Flamengo, não o Flamengo, o presidente,
não estaria preocupado com as relações da SAF de um e claro. outro. Vamos agora colocar, enfim, o que o Pedrinho falou sobre esse assunto. Não sei se essa fixação do BAP em dar pitaco na vida alheia é alguma questão pessoal mal resolvida. Deixo claro que a presidente Leila não tem nenhum envolvimento nas negociações com o futuro investidor. E o Vasco não tem nada a ver com o pavor que o BAP tem dela. Será que espernear tanto é cortina de fumaça para encobrir movimentações nas sombras dos bastidores? Se for, aviso que não vai funcionar. Em vez de falar do que não sabe e inventar conflitos onde não existem, o BAP deveria concentrar essa energia enfrentando seus próprios, com o mesmo patrocinador do campeonato, como ter o mesmo patrocinador do campeonato, ou a questão da licitação do Maracanã. Será que esses casos não são de justiça? O Vasco não conduz nada fora da lei. Qualquer operação será submetida com transparência aos órgãos competentes e qualquer questionamento será discutido nas vias próprias, sem espetáculo, como deve ser. Meu compromisso é com a legalidade dessa operação. O novo investidor será anunciado em breve aos poderes do clube, aos conselheiros, aos sócios e aos torcedores, que são a quem essa negociação interessa. Ninguém pediu a opinião do BAP, disse o Pedrinho. Também foi duro o Pedrinho, hein? Ainda falando sobre a questão do patrocínio e tudo mais. Conflitos de interesses. Sim. Está indo na linha aqui do Vessone, Arnaldo, reclamando que o BAP está interferindo. Então, nessa disputa extra-campo, dessa guerra, né, entre Leila e BAP, o Pedrinho tem uma situação muito mais frágil. O clube dele está numa situação muito mais frágil, uma situação desesperadora. Ele não está no domínio do futebol brasileiro. Quanto mais rápido ele resolver a situação dessa nova SAF, tiver mais poder de investimento e tudo mais, então ele tem pressa, né? É essa a questão. Se a Leila não tem pressa, se o BAP topa esperar, essa coisa que o Vessone falou, então, para todo mundo fica legal se a gente esperar o final de 2027. O Vasco não tem como esperar até o final de 2027. É uma outra situação, é um outro tempo, é outro limite de tempo. O Arnaldo tem razão, ele tem menos arma, mas coragem, pelo visto, nessa guerra ele vai ter. Então, ele vai lutar com as armas pouquinhas que ele tem, mas ele vai para cima e vai tentar fazer a parte dele, né? Muito bem, muita gente falando assim, não, mas é a lei, essa questão do BAP está falando, é a lei e tal. Então, a lei... Mas que lei? As leis, elas não são como as regras, né? Como diria o meu xará, a regra é clara. As leis têm interpretações e você ir à justiça, você vai debater quem tem mais razão em determinado. Para onde vem o dinheiro, para onde anda o dinheiro, ele passa pela Crefisa, igual a senhora Leila Pereira é presidente? Não passa, ou passa. Isso aí é que vai ter que explicar. E quem tem que falar é os órgãos competentes, a CBF ou SO, não o presidente de um clube. Pois é, isso aqui é espantoso, né? Quem cuidar disso é de fato a justiça. Entender... Não, o BAP falou, eu vou entrar na justiça. Então, mas isso, para ser aprovado, você tem lei da SAF, você tem o fair play financeiro, você tem o Código Civil, quando ele fala, ele cita o Código Civil, que o que é relação parental? Enteado tem essa relação? Em tese tem, mas precisa ver de onde vem o dinheiro. É isso? Enfim. Bom, tem uma turma que tá lá, né? O Stabile tá lá na Copa. Olha, eu vou avisar, hein? Se for pra justiça com a Leila, vai perder, hein, filho? A Leila não tá, né? A Leila não foi lá. Tá lá nessa... Tá nos Estados Unidos, não sei se na comitiva. Aliás, o presidente do Grêmio foi convidado e abriu mão, tá bom? Eu recebi essa informação logo depois do programa que fizemos, acho que foi na quinta. Ele não quis ir, né? Não quis mostrar as pernas como vimos o Macis mostrando. A turma foi lá, o Macis tá lá, o Stabile tá lá, tem outros o BAP tá lá. Tá lá também. É um monte de gente. Todo mundo lá. Eles estão chamando de imersão. A CBF levou todos os presidentes de Série A e Série B, convidou todos, pelo menos, né? Nem todos foram. Se eu não me engano, os dois de Curitiba, Atlético Paranaense e Coisa também não foram. Além do Grêmio e mais um. Mas você é o quê? Veja como joga o time de Ancelotti? Não, para analisar como que o campeonato local, a MLS é administrada, pela palestra e tudo mais. E aí até o Osmar, eu fiz uma crítica que eu achava que ele não deveria ter ido. Aí ele me mandou uma mensagem falando, eu vi seu vídeo. Torcedor vascaíno, a situação de Marino Hinestrosa está dando o que falar nos bastidores de São Januário. Contratado com grande expectativa no início da temporada por cerca de 30 milhões de reais, o atacante colombiano ainda não conseguiu mostrar o futebol que fez a diretoria apostar tão alto em seu talento. E agora,
Além da pressão da torcida, surgem informações de um desgaste interno que pode estar influenciando diretamente seu momento no clube. Segundo informações divulgadas nos bastidores, Hinestrosa vive uma fase complicada não apenas dentro de campo, mas também no relacionamento com parte do ambiente do futebol vascaíno. O atacante perdeu espaço na equipe e ainda não participou diretamente de nenhum gol em 18 partidas disputadas. Um número que preocupa bastante para um jogador que chegou cercado de expectativas. Mas calma que a história vai além dos números. O que muita gente não sabia é que algumas declarações de Renato Gaúcho sobre a adaptação de jogadores colombianos e equatorianos ao futebol brasileiro acabaram gerando desconforto dentro do elenco. E isso não afetou apenas Marino, mas também outros atletas colombianos do grupo. As falas do treinador repercutiram internamente e criaram um clima de incômodo entre os jogadores. Outro fator que ajuda a explicar o desempenho abaixo do esperado é a forma como Marino foi utilizado logo após sua chegada. O atacante desembarcou no Vasco depois de um longo período sem atuar e mesmo sem estar na melhor condição física, foi colocado em campo rapidamente. Nos bastidores, existe o entendimento de que essa decisão pode ter prejudicado sua adaptação e seu desenvolvimento dentro da equipe. Além disso, Hinestrosa ainda carregou um peso enorme nas costas. Com a saída de Ryan, muitos esperavam que ele assumisse rapidamente o protagonismo do setor ofensivo. O próprio colombiano acreditava que poderia se tornar uma das referências do time, mas a realidade foi bem diferente. A falta de ritmo, a pressão da torcida e a queda de confiança acabaram formando uma combinação difícil de superar. Mesmo com o interesse de clubes sul-americanos para a próxima janela de transferências, a diretoria do Vasco não pretende negociar o jogador neste momento. A avaliação interna é de que ainda existe potencial para uma recuperação e que o investimento feito no atleta precisa ser valorizado. Agora fica a pergunta: será que Marino Hinestrosa ainda pode dar a volta por cima e mostrar o futebol que encantou antes de chegar ao Vasco? Ou a passagem do colombiano já começa a caminhar para um desfecho inesperado? Uma coisa é certa: os próximos meses serão decisivos para o futuro do atacante em São Januário.